quero ler com vocês capítulo 40 do profeta Isaías, versículo 22, que diz assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Glória a Deus. Palavra muito forte, mostrando que existe alguém magnífico, existe uma majestade que está assentado no seu trono, acima ou sobre o círculo da terra. Círculo da terra, não é uma bola. Círculo da terra. Um círculo não é uma bola. Embora o círculo seja redondo, tá? Redondo, ó. Redondo. Mas não é uma bola, não é uma esfera. O círculo não é uma esfera, não é uma bola, não é um globo. Por falar em globo, existem inúmeras traduções que foram alteradas pelo globalismo, pelos tradutores globalistas, pelos tradutores influenciados pelo sistema heliocêntrico. E nesse versículo, nessas ditas traduções adulteradas, colocado ali no lugar da palavra círculo, a palavra globo. Vamos fazer a investigação. Quando nós fazemos a averiguação no original, a gente percebe que a palavra original que foi traduzida para círculo não é e não pode ser globo de maneira nenhuma. Esta palavra foi adulterada. E neste próprio versículo de Isaías, capítulo 40, versículo 22, nesse próprio versículo é possível perceber que esta palavra no original Huk, esta palavra círculo, nas quais estão adulteradas, nas versões adulteradas que são colocadas globo, neste próprio versículo é possível averiguar que a palavra globo, se estiver descrita ali, não faz sentido algum. Está ali a palavra globo, porque globo é uma bola, é uma esfera. Globo não é um círculo. Globo é uma esfera, uma bola. Então, neste mesmo versículo, como? Se na sua Bíblia está globo, você está com uma Bíblia, nesse versículo está adulterado. Eles não conseguiram adulterar toda a Bíblia, mas conforme eles vão percebendo o avanço do terraplanismo, a pregação, o desenvolvimento do terraplanismo bíblico, aí eles vão selecionando esses versículos, essas passagens, e ali adulterando através dos tempos para que se adeque, para que se encaixe no sistema heliocêntrico. Por isso que existem inúmeras versões, estão sempre surgindo versões bíblicas diferentes. Todo ano, praticamente, sempre sai alguma diferente. Aí você vai olhar lá no versículo, que até então não estava corrompido, pronto, já foi mexido. Mas voltando aqui ao versículo 22 do capítulo 40 de Isaías, quando fala assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Aí essa parte B do versículo agora é uma parte que explica o que existe por cima do círculo, porque o círculo é a base. O círculo é o quê? É a base. Ó, é um disco. Esse versículo aqui, 22, a parte B, que eu vou ler agora, já.
vai explicar o que existe aqui por cima. Nós sabemos, lá desde o começo, que existe aqui a majestade divina que está sentada aqui acima do círculo da Terra. Mas, em cima dessa base aqui, existe algo. Em cima dessa base, existe algo que está nesse versículo. Tá? Além da majestade divina, aqui mais embaixo, existe algo aqui que está expresso neste versículo. O quê? O quê, pastor? Vamos lá. A parte B diz assim: ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Essa cortina aqui, do texto bíblico, não é essa cortina que a dona de casa, a senhora, o senhor põe aí na janela. Não é essa daí, não, no vitrô, não. Não é essa cortina que está querendo dizer aqui. Essa cortina aqui é aqueles panos da barraca de antigamente, que eles desarmavam, estendiam aquelas barracas, aquelas lonas, né? Quer dizer, era pano na época, né? Aí estendia aquilo lá, esticava para lá, esticava para cá, para armar a barraca. Essa é a cortina, não é? Eu repito, não é essa cortina que você põe na janela, não. Que está aqui na Bíblia, da época bíblica, essa cortina aqui é o pano, o tecido lá utilizado na barraca. Então, ficava enrolado. Aí eles estendiam, né, colocavam as madeiras e tal. Você já viu uma barraca ou não? Você já armou uma barraca na vida? Já viu alguém armar uma barraca? Hã? Aí os mastros lá, as madeiras que ficam em pé segurando, aí estendia, então, esticava aqueles panos para cobrir ali aquele ambiente e fazer o quê? A barraca. E é justamente isso que está dizendo aqui a Bíblia. Veja só, versículo B. Ele é o que estende os céus como cortina. Compreende o que a Bíblia está dizendo? Está usando uma comparação que, da mesma forma como o homem pega o pano da barraca e começa a desenrolar e estender para formar, então, a barraca, dessa mesma forma, Deus faz com o céu. Os céus, ele desenrola, ele começa a estender o céu e faz uma imensa barraca. Essa imensa barraca é o que nós chamamos de o domo. Veja só, aqui está o firmamento, que na Bíblia é o firmamento, é o domo. Essa é a barraca de Deus, olha só, para cobrir o quê? O nosso mundo aqui. Olha só, o nosso mundo. Então, esse versículo, ou melhor, essa parte B desse versículo 22, ele mostra que se tiver lá em cima uma palavra globo, não faz sentido, porque vai estender o que aqui sobre o globo? Fala para mim. Porque o sistema heliocêntrico não tem nada aqui. Aqui é espaço infinito, é infinito. Não existe nada aqui. Vai estender o quê? Estende o quê aí? Não tem nenhuma barraca. Vai estender a barraca aqui em volta? Hã? Então é importante que você preste atenção na palavra do Criador. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Existe uma outra tradução, muito boa também, que não usa essa expressão, esse termo círculo, mas faz alusão à parte B desse versículo. Como assim, pastor? Existe uma outra tradução que, ao invés de falar círculo, ela usa, essa tradução usa um termo que, esse termo, ele tem a ver com a parte B do versículo. Ele está mostrando o que é aquela barraca, aquela cortina estendida. Essa tradução, ela se chama NVI, Nova Versão Internacional.
E quando nós abrimos o capítulo 40, do versículo 22, diz assim: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Acima de quê? Cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Veja só, ele se assenta sobre a cúpula. E essa NVI aqui é a tradução utilizada pelos batistas, pelas igrejas batistas, usam essa tradução aqui. Agora, se está na Bíblia essas descrições, porque está repleta a Bíblia sobre essas descrições sobre a Terra plana e sobre o sistema Terra plana. A começar em Gênesis capítulo 1, que é o básico, é a base da Terra plana bíblica, está em Gênesis capítulo 1. Bom, está na Bíblia. E por que estando na Bíblia, muitos cristãos, eles não aceitam a Terra plana? Quando se diz que não aceitam, quando nós dizemos que não aceitam, é porque eles não acreditam que a Terra seja plana, seja diferente disso aqui, do globo. Mas é o globo, é o que eles veem diariamente, é o que eles recebem e receberam já desde criança, como todos nós. Mas quando nós falamos cristãos, eu como pastor, por exemplo, quando eu estou falando aqui de cristão, eu estou falando de um povo, de muitas pessoas. E todas essas pessoas que são cristãs, a maior parte delas seguem uma denominação: batista, presbiteriana, episcopal, pentecostal. Cada uma delas, cada grupo desses cristãos seguem uma denominação. E essa denominação tem ali um líder, tem ali um pastor pregando a Bíblia. E a maioria desses pastores, de duas uma, ou não falam sobre isso, ou falam para que as pessoas venham se convencer que realmente a Terra é uma bola, é um globo, e que a Terra plana não existe. É mentira. Deturpando a palavra de Deus. Dessa classe de pastores que nada falam sobre isso, sobre algo tão importante, porque nós estamos numa guerra espiritual. Nós vivemos diariamente uma guerra espiritual contra os anjos caídos. Esses anjos caídos que têm o seu líder, que é o pai da mentira, que já mente desde o princípio. O que ele fez? Ele engendrou um sistema. Ele inventou um sistema e, através dos tempos, implantou no mundo. Que sistema é esse? Se chama heliocêntrico, do qual a Terra esférica faz parte. A bola, a Terra, o globo. Heliocentrismo é o nome desse sistema. Começa com a palavra Hélio, porque Hélio era já o deus Sol da antiguidade, como também era conhecido como Apolo, mas esse nome tinha mais força. Hélio, tanto tinha mais força que hoje esse sistema encabeça com esse nome, Hélio, o deus Sol. Na antiguidade adorava-se o Sol. Sol era considerado um deus. Hoje nós sabemos que é a personificação do anjo caído. E esse sistema heliocêntrico, aonde inicia com a palavra hélio, heliocentrismo. Por que centrismo? Porque o hélio, o deus Sol, ele tem que estar no centro desse sistema. O heliocentrismo, na verdade, é uma religião disfarçada por ciência. É uma religião antiga de adoração, culto pagão, onde adorava-se ali o Hélio, deus Hélio, e outros deuses. E essa religião se disfarçou, colocou uma capa de ciência. E hoje ela está
padronizada em todo o mundo, esse sistema heliocêntrico. Em todo o mundo foi feito isso pela ONU. A ONU padronizou esse sistema em todo o mundo. Todas as crianças que vão à escola, seja em qual for o país do mundo, aprende o heliocentrismo. Aprende o nome dos deuses pagãos também através dos planetas. Se você não sabe, todos os principais planetas, aqueles principais que desde criança a pessoa aprende, são representações de deuses pagãos, deuses romanos e gregos. Plutão, Vênus, Marte, Júpiter, todos esses são deuses pagãos, representam esses deuses. E no centro está o Hélio, o deus Hélio. E esses deuses estão em volta, eles têm que estar à volta do deus Hélio. É um culto ao Deus Sol. É importante que você, cristão, da denominação A, B ou C, que está me ouvindo agora, me assistindo, preste muita atenção nisso, porque isso tem influenciado na sua vida cotidiana, na sua vida espiritual também, porque isso aqui é tudo um sistema mentiroso, tudo faz parte de uma mentira, uma grande mentira. É considerado a grande apostasia. Nunca houve uma apostasia tão grande, porque essa é no mundo todo. Então, quando o pastor da denominação A, B ou C, seja de qual for o líder ali, ele não fala da verdadeira criação de Deus, ele está dando lugar à mentira. Ele está dando lugar para que a mentira se fortaleça cada vez mais na vida de cada um daqueles cristãos que estão ali, que ele está pastoreando. Esse sistema heliocêntrico, o sistema mentiroso, satânico, está influenciando a cada dia as famílias que aquele pastor está ali pastoreando. E se ele está omitindo a verdade bíblica, se ele não está desempenhando o papel pelo qual ele foi chamado, que é combater a mentira, o engano de Satanás, mostrando a verdade, ele está se omitindo na sua missão, no seu ministério. Um dia vai ser cobrado dele ou dela. Em algumas denominações existem pastoras. Vai ser cobrado, cedo ou tarde vai ser cobrado. Mas, entretanto, existem aqueles que ainda não se despertaram para essa verdade. Existem aqueles, como eu fui um dia. Antes de conhecer essa verdade bíblica, para mim era assim o sistema. Sistema globo, sistema heliocêntrico. Inclusive, muitas passagens da Bíblia, quando eu entrava, por exemplo, na área de escatologia, quando eu falava sobre as profecias, muitas passagens, eu colocava as interpretações conforme o heliocentrismo ensina, a ciência ensina. Inclusive, pasme, ao ponto de chegar e falar, olha, o que está descrito no livro de Gênesis é apenas uma figura, uma poesia que existe ali, não podemos levar ao pé da letra. Veja que absurdo, porque o pastor ele recebe uma formação teológica já formatada no sistema heliocêntrico. Quando ele faz o seminário, faz a faculdade, ele já recebe uma formatação nos seus estudos e considera dessa forma. Até que seja aberto os seus olhos, enquanto não ocorre isso, ele está passando a mentira adiante. E as pessoas estão acreditando, porque ele é o espelho daquelas ovelhas, daquelas pessoas que estão ali seguindo ele naquela igreja. Mas o que ocorre? Chega um momento em que ele se depara com a verdade, como foi o meu caso. Agora eu ponho o meu caso de novo em pauta. Mandaram para mim um vídeo mostrando a diferença do Sol do heliocentrismo, do sistema heliocêntrico, e o Sol bíblico. E o Sol do heliocentrismo
para começar, uma estrela gigantesca. E o Sol bíblico não é uma estrela, é um luminar maior, conforme diz a Bíblia. Foi criado, foram feitas três criações, três criações. O luminar maior, que é o Sol, o luminar menor, que é a Lua, e as estrelas. São criações à parte, uma das outras, são independentes. Sol, Lua e estrelas. O Sol não é a Lua não é o Sol e a Lua não são estrelas, compreende? Mas todas essas três criações foram feitas para iluminar a Terra. Iluminar a Terra. Esse é o papel desses astros. Agora, quando chegou para mim esse vídeo, e eu vi pela primeira vez, por isso que é importante você compartilhar as lives com as pessoas, inclusive com o seu pastor. E aí, quando chegou esse vídeo para mim, eu olhei, é verdade, porque ali estava a descrição bíblica. Segundo a ciência, o Sol, que é uma estrela, na ciência é uma estrela, ele surgiu, não foi criado. Na ciência não tem criador, para começar. Não tem criador, não existe. Não tem espaço. Embora o espaço seja infinito, não tem espaço para um criador aí. Compreende? A ciência ensina que o Sol surgiu há 4 bilhões de anos terrestres, o Sol do heliocentrismo então surgiu. E somente depois, mas muito tempo depois, é que surgiu a Terra, o planeta Terra. Aí quando a gente vai para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, quem é que surge primeiro? A Terra. O Sol só vai surgir lá no 4º dia de criação. Passa o 1º dia de criação, o 2º dia, o 3º e depois o 4º, aí surge, Deus cria o luminar maior, o luminar menor e as estrelas, e coloca no firmamento. Peraí, que negócio é esse? Quando eu vi esse vídeo, peraí, faz sentido isso aí. Peraí, eu tenho que parar para analisar isso, não é possível. E aquilo ficou me matutando, eu fazendo o trabalho da igreja, tudo, desenvolvendo o trabalho e tal, mas volte e meia aquilo matutando na cabeça. Sabe aquele negócio que você não sai da cabeça enquanto você não parar para resolver isso? Aí eu, olha, chegou a hora. Peguei a Bíblia, vamos lá. Vamos se debruçar sobre essa questão, resolver isso aqui, porque o negócio aqui está difícil. Eu, como um pastor, eu preciso resolver essa questão, porque tem um problema muito grave aqui. Ou a ciência está correta, está certa, e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está correta e a ciência está mentindo. É uma coisa muito grave, eu preciso resolver isso aqui. E a ferramenta minha de trabalho é essa aqui, a Bíblia. Então, eu comecei a analisar, comecei, então, a se debruçar sobre a questão. E a denominação que eu estava, ela adorava o globo. Já na sua placa, na placa da denominação, já adorava o globo, já colocava o globo lá, e 2 mãos, assim, segurando o globo. Eu falei, meu... Depois que eu descobri isso, depois que eu descobri a verdade, essa verdade bíblica, eu comecei a criar uma aversão enorme para com o sistema heliocêntrico. Comecei a entender a situação. E aí chega ao momento, presta atenção, olha para cá, chega um momento para um pastor, estou falando do pastor, chega o momento do pastor ele se decidir. Isso quando ele descobre que está na Bíblia realmente isso aí. Aí chega o momento dele se decidir. Ou ele abraça essa causa, que é a verdade, ou ele continua empurrando com a barriga, contando as mentiras do heliocentrismo. E, no mínimo, não falando essa questão eu não vou falar, eu não vou comentar essa questão, mas aí vem outro e fala sobre aquela questão do heliocentrismo, e as pessoas dão até glória a Deus, só que o glória a Deus que elas estão dando não é para o Deus vivo, nosso Criador, é para o Deus Hélio, porque ele que criou isso aqui. A pessoa está com isso aqui na cabeça, está adorando isso aqui,
pensando que é o Criador que criou isso aqui. Isso aqui é um engano. E aí chega aquele momento em que ele tem que decidir. Ou ele abraça a causa, na verdade, e passa a defender a verdade, falar sobre essa verdade, porque o mundo está rodeado dessa mentira, para todo lado. O pastor que se preza, ele tem que falar a verdade, tem que se manter na verdade. E aí é o seguinte, chega o momento de ele se decidir. Ou ele abraça essa causa, essa verdade, ou vai empurrando com a barriga essa mentira. No mínimo, como eu já disse, fica de bico calado, como muitos estão. De biquinho calado, fica, não vou tocar nesse assunto, não. Eu sei que faz sentido isso aí, né? Aquele papo, né? Faz sentido isso aí, é assim mesmo, mas não posso tocar nesse assunto. Porque se ele começar a tocar nesse assunto, o outro pastor que está acima dele vai fazer uma reclamação, aí o ministério vai chegar junto, né? Vai ser rebaixado e até perder o seu lugar e em muitos casos, até expulso. Então, aí ele analisa, eu já escrevi muitos livros, né? Muitas pregações, já fiz muitos sermões, já tem, olha, com a visão heliocentrista, eu não posso mudar agora. Se eu mudar, o que vão falar de mim? Eu vou perder o meu posto, a minha posição, o meu cargo. E aí esses pastores ficam pianinhos. Talvez seja o pastor da sua igreja, da sua denominação, que é assim. E essa é uma razão por que existem muitos cristãos que não aceitam a terra plana. Se ela está na Bíblia, por que não aceita? Tem que aceitar, está na Bíblia, mas não aceita por causa justamente desses pastores que estão trabalhando o contrário. De vez de trabalhar na luz, pregando a verdade, estão ajudando as trevas a enegrecer cada vez mais. Você veja quanto dinheiro que é gasto para essas agências espaciais, para esses programas espaciais, quanto dinheiro que é gasto, que é arrecadado para se proteger, por exemplo, de um asteroide. Como que vai entrar um asteroide aqui dentro do negócio desse aqui? Fala para mim. Além disso, aqui é água, né? Aqui fora é água, o que diz a Bíblia aqui é água. Não existe espaço. O pastor aí da sua denominação, ele tinha que estar falando assim, pessoal, não existe espaço, isso é tudo uma enganação. O que existe aqui, ali fora é a água. Porque está escrito na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, que Deus separou as águas de cima, as águas de baixo. Ele tem que estar falando a verdade, não é ficar falando a mentira e dando vazão à mentira. Então, cristão da denominação A, B, C, seja lá qual for, acorda. Deixa esse pastor ir lá para o lugar que já está determinado, né? Que ele vai, os mentirosos vão para lá. Mas não vai atrás dele, não. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pergunte para ele. Veja a resposta dele. E aí você vai saber quem é. Quem é essa pessoa? Pergunta para ele sobre as coisas da Terra plana, o que está aqui na Bíblia, que eu já li para você. Pergunta para ele. Ele vai responder, e o segundo que ele for responder para você, você já vai saber se ele é do sistema ou se ele não é. Por isso que existem muitos cristãos que não aceitam a Terra plana. E é por isso que o nosso trabalho, o terraplanismo bíblico, tem que ser mais efetivo, tem que ser mais preciso nas suas ações. Porque muitas pessoas já se despertaram com o trabalho do pastor da internet e outras também vão. Ainda tem muita gente. Tem aqueles que não querem. Tem aqueles que querem seguir mesmo esse pastor aí que está pregando as mentiras ou ajudando ela se manter. Aí eles não querem. Mas você que quer a verdade, você que quer trilhar na verdade, abandonar a mentira, você precisa fazer a sua decisão. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Já aceitou Jesus e vai continuar na mentira? É isso? O pastor lá prega sobre a salvação, que Cristo salva, a salvação veio, salvou, e aí continua na mentira.
Que negócio é esse aí? A verdade vos libertará. Se não libertou da mentira, então não era aquela verdade que estava sendo pregada, não. Então, chegou o momento, quando eu descobri essa verdade bíblica, de eu fazer a minha decisão. Eu tinha uma boa posição, eu cuidava de uma igreja, de uma denominação, tinha muita gente, é porque é uma denominação grande, tinha a minha posição, tinha o meu salário, tinha o meu carro, só que tudo agora o quê? Baseado numa mentira, porque se eu fosse falar da verdade, pregar lá a verdade, o que queriam fazer? O que você acha? Uma denominação que adora claramente o globo, mostrando assim, olha, eu não tenho vergonha de falar isso. Aí faz assim, ó, e a mão de Deus está aqui. Só faltou explicar que Deus, né? Porque o Hélio é o Deus Sol. A mão do meu Criador não vai ficar aí, não. Aí, ó, eu não. Não é a mão do meu Criador. E aí eu fiz uma decisão, coisa que poucas pessoas fazem. Estou falando dos pastores. E posso estender isso para outros segmentos também. Professores, cientistas, principalmente. Chega um momento que tem que fazer a sua escolha. Vai sofrer? Claro que vai. Vai perder tudo. Vai perder a sua posição, vai perder o seu salário. Tem que começar do zero de novo. Ah, não, então eu não quero. Deixa eu continuar aqui na mentira mesmo, deixa eu continuar aqui, porque está dando o salarinho, o meu posto está aqui, eu tenho as promoções e tal. Só que vai chegar um dia que vai ter o acerto de contas, né? Vai ter o acerto de contas. Por isso que Jesus diz, quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então não se engane, Jesus Cristo, nosso Senhor, nunca disse que aqui nesse mundo seria flores, rosas, pétalas, um mar de rosas, pode ir tranquilo. Não, ele falou que aqui nós íamos ter lutas, tribulações. Esse sistema eurocêntrico, ele domina o mundo. Já começa já desde criança nas escolas. E se você fala sobre terra plana, ele vem tudo em cima. Os trabalhadores da bola giratória vem tudo em cima, tentando parar. Mas não tem como mais. É uma verdade divina que foi despertada. Chegou a hora, chegou o momento, não tem jeito. Está crescendo cada vez mais. É o fim dos tempos. E a verdade do Criador tem que ser dita. Então, eles não dão conta. Por isso que o sistema eurocêntrico, ele prende as pessoas. É um sistema satânico, para que as pessoas venham continuar na mentira, continuar amando a mentira. Você há de crer, há de entender que a mentira que esconde isso aqui, a palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus, é algo visto de uma maneira terrível pelo nosso Criador, ao ponto de ele dizer, no final da Bíblia, que aqueles que amam a mentira, praticam a mentira, esses também não entrarão na cidade santa, ficarão de fora. E eu quero ler essa passagem para encerrar a live de hoje. E aqui está escrito o seguinte, Apocalipse, capítulo 22, versículos do 12, que diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém. Graças a Deus. Só para tirar aí alguma dúvida, nesse versículo 15 aí, quando fala fica de fora os cães, não são os cachorrinhos, tá? Esses cães aí têm uma conotação dos povos que eram inimigos dos povos, do povo de Israel, da época. Então, usa-se esse termo aí, cães, mas não tem nada a ver com animal, cachorrinho, tá? Então, fica aí para você meditar esse texto da Bíblia, muito importante, e, sobretudo, aí o versículo 15, aonde toca num assunto que faz parte dessa preleção aqui hoje, que tem respeito aí a qualquer que ama e comete a mentira, ficarão de fora. Então, que o Criador possa estar lhe abençoando, despertando você que ainda não caiu na real, ou que está caindo agora na real, né, está se despertando, que o Criador venha nos proteger, nos dar força, e que possamos estar juntos em mais uma nova oportunidade, que Deus ele venha permitir isso, caso ele não volte até lá, caso não nos chame até lá, que nós possamos estar juntos mais uma vez. Eu me encontro com vocês em breve. Tchau. Um oferecimento, Loja do Planista, 100% terra plana.